da intolerância. Nós estamos a ver uma intolerância que, se a gente continuar a engolir, amanhã a mesma intolerância vai fazer com que os acadêmicos, as organizações, os partidos políticos, vocês, a imprensa, ficarem totalmente calados, porque ninguém quer que Noé se manifeste ou diga aquilo que sai de facto da alma. Isto é intolerância, não tem de facto outro nome. Pois é, vamos a outra questão. E que impacto este ocorrido pode trazer no seio político? Não, é aquilo que eu disse. Estaria a repetir a mesma coisa. Do ponto de vista político, este assunto de Quelimane tornou-se o assunto de cartaz de dia. Ela até tornou-se mais do que o assunto que está a acontecer na BO. Estás a perceber? Porque todo mundo esquecemos de BO, estamos a falar de Quelimane. Então é bastante preocupante. Eu lamento. Primeiro quero agradecer por ter me convidado para dar este comentário, mas ao mesmo tempo tenho um assunto que eu queria transmitir ao comandante-geral da polícia, o Dr. Bernardino Rafael. O Dr. Bernardino Rafael foi um indivíduo admirado por todos. Enquanto diretor da ordem no comando da cidade do Maputo, ele assistiu várias manifestações que ocorreram dentro do nosso país. Tem experiência. Então, não é agora ele, como comandante-geral, vai assistir este impedimento da liberdade na qualidade de comandante-geral da polícia, protagonizado por polícias, e nós não podemos, de facto, admitir uma coisa desta natureza. Nós não podemos admitir. Como é que se diz, como é que se justifica numa autarquia? Nós ouvimos o Edila dizer que o outro não conhece. Quer dizer, o Edila até convida o atual comandante para visitar. E isso, de facto, quem não conhece Manuel de Araújo? Quem não conhece João Massango aqui? Mesmo que eu não esteja a ocupar cargos públicos, quem é que não conhece? E Manuel de Araújo? Então, são exatamente isto do ponto de vista político. Tem, de facto, esta... E eu acredito que é preciso que haja responsabilização. Nós queremos que o comandante-geral da polícia tome o processo disciplinar para esses polícias. Para todos que para disciplinar. O comandante-geral tem que disciplinar esses polícias. Esses polícias têm que ser disciplinados. Tem que ter um processo disciplinar para evitar que a polícia tome rédeas na violação daquilo que está consagrado na nossa Constituição. Mas aí é que está, doutor Mação. Fala-se aqui de ordens superiores. E se nós vamos responsabilizar estes polícias que estiveram naquele local, e esta ordem, este superior que deu a ordem, como é que fica? Olha, quando a gente diz ordem superior, isto é muito superlativo e tem muita interpretação. Sabe quem é o comandante em chefe? É o presidente da República. Então significa que estas ordens são superiores, são emanadas pelo comandante em chefe. Essa é a informação que queremos dizer. Até pode ser, mas não é isso que eu estou a dizer. Claramente. Não é isso que eu estou a dizer. Então, é preciso a gente perceber, esta questão de ordem superior tem, de facto, muita, porque nós temos o comandante provincial, temos o comandante da ordem, temos o comandante provincial, temos o ministro, não é? Temos o comandante-geral, temos o ministro, depois temos o presidente. Então, significa que durante o período que decorria as manifestações ou a tal passeata, a informação terá chegado nesses indivíduos, porque há uma coisa bastante interessante que o Manuel de Araújo disse eu liguei para a secretária do Estado da província, não atendeu o telefone. Liguei para o governador da Zambésia, também não atendeu o telefone. Até o fato de eu pegar o telefone e ligar para a ministra dos Negócios Estrangeiros, em Maputo, não é? E a ministra tratou por condenar, porque era inconcebível o que estava a acontecer. Então, esta coisa de ordem superior é esta coisa que vai matar este país. Porque as ordens superiores, se a gente procurarmos saber a quem é que mandou aqueles polícias que impediam um edil eleito, edil de um município, não é? Nós estamos a falar da cidade de Quelimane. É a quarta cidade maior de Moçambique. Maputo, Beira, Nampula, depois Quelimane, não é? Então, são exatamente essas situações que nós, como cidadãos, não podemos admitir. Não se pode admitir em nenhum momento, mesmo
que haja sangue por cair. Porque muitas das vezes nós, como cidadãos, temos medo de manifestar, de exercer o nosso direito de cidadania, porque a polícia vai matar. A polícia não vai matar a ninguém. A coisa tem que ficar de facto claro, mas eu fico preocupado daquilo que aconteceu em Quilimane, e é preciso que dentro das próximas 24 horas nós ouvimos o comandante a sancionar exatamente aqueles indivíduos. Esses indivíduos. Muito bem. Aqui nós estamos a falar disto numa forma geral e vamos tocar em alguns pontos. Mas é importante também esclarecer, e queremos que haja esta sinceridade do Dr. Massango. Terá havido ou não violação de lei por parte do ITI? Não houve. Não houve nenhuma violação. Uma coisa é manifestação. Quando a gente vamos na manifestação, teremos que invocar o artigo que autoriza. Eu dizia no início que na nossa Constituição, o artigo 51 diz que todos os cidadãos têm direito de reunião e manifestação nos termos da lei. Depois temos a própria lei das manifestações. O que é que a lei das manifestações orienta? Se vocês repararem no vídeo que está a circular, em nenhum momento o Manuel de Araújo fala de manifestação. Fala de quê? De passeata. Passeata é uma outra coisa. Manifestação é outra coisa. É aquilo que eu dizia, houve aqui um excesso de zelo da nossa polícia. Não há nenhuma violação aqui. Agora, tem uma particularidade bastante interessante que até pode ter nexo na justificação da polícia, é que pelo facto de ele estar com diplomatas, então era necessário comunicar à polícia. Mas ele dizia que eu estava com a minha segurança, dando a entender de que não é possível um diplomata sair daqui sem um conhecimento da polícia. Não é possível. É possível. Aqui em Moçambique não é possível. Esses diplomatas, quando saem, essa informação chega, porque são diplomatas, são acompanhados no caso de qualquer coisa. O que nós queríamos, o que nós vimos, aliás, foi exatamente um espetáculo protagonizado por indivíduos que primeiro querem ter fama. Aquele polícia ali quis a fama. Então, passou a ser famoso, porque impediu o Manuel de Araújo, impediu os diplomatas. E isso está a circular ao mundo. Não é? Que o Manuel de Araújo foi impedido de passear com diplomatas. Neste país aqui eu conheço muita gente que basta querer ser famoso, faz alguma coisa para... conflito. E as coisas acontecem. E depois há uma coisa que nós podemos ver nos próximos tempos. Porque todos aqueles que subiram aqui no Comando Geral, ou porque parou na chuva, não é, no dia que estava muito chuvoso, ou porque participou no parto de uma senhora na rua, ou porque impediu o Manuel de Araújo, então o comandante-geral vai fazer subir essa pessoa. É o que nós estamos à espera agora. Quer dizer, são situações essas que vão, quer dizer, são situações que nós já notamos dentro do nosso país, que faz as pessoas subir. Quer dizer, a pessoa tem que fazer alguma coisa para subir. E a pessoa sobe exatamente dessa forma. Pois bem, doutor Massango, últimas considerações em 15 segundos. Nós temos que olhar o nosso país, Moçambique. Este país aqui é um país um país de direito, ou é um Estado de direito democrático. Sendo um Estado de direito democrático, evitemos no máximo violar. A Polícia da República desempenha um papel importante na nossa sociedade, porque ela vela pela lei e ordem. Ainda hoje é dia da legalidade, não é? Então, esse é de facto o papel principal da polícia. Nós não podemos olhar, o que nós estamos aqui a dizer é condenar atitudes impróprias de cidadãos que fazem coisas, sobretudo quando está à luz do mundo. Estás a ver aquele espetáculo todo com jornalistas ali? Pois, como é que fica a coisa? É caricato. Caricatíssimo. É caricato. Muito obrigado, doutor Massango, secretário-geral do Partido Ecologista, pela participação e por este contributo importantíssimo que vai, de certa forma, contribuir para a nossa democracia. Muito bem. Doutor Massango, sabemos nós que já ficou aqui as últimas considerações face a esta